Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no conteúdo de ontem eu trouxe um vídeo falando sobre as atualizações relacionadas a taxas em placas de vídeo do AliExpress. Nós analisamos a probabilidade de ser taxado comprando uma placa de vídeo e também analisamos outros fatores que poderiam influenciar na possibilidade de você ser taxado, isso em cada placa de vídeo, como por exemplo o estado que você compra, o tamanho do pacote, talvez o valor. A gente falou sobre essas questões no vídeo anterior e relatamos algumas mudanças que ocorreram. Bom, essa aqui é a primeira pesquisa que nós fizemos no vídeo de ontem, perguntando, se você que comprou uma placa de vídeo do AliExpress no mês de outubro ou novembro foi taxado. Porém, analisando os dados e os comentários da pesquisa anterior, surgiu mais uma dúvida relacionada a esse tema, que é basicamente qual o valor médio das taxas que as pessoas que estão sendo taxadas estão pagando, Nos meus cálculos de ontem, haviam menos dados aqui na pesquisa, mas tinha dado algo em torno de 61% de chance de ser taxado comprando uma placa de vídeo da China. Isso sem analisar modelo, sem analisar tamanho da placa. A gente também chegou a analisar o histórico das taxas, podemos concluir que o valor das taxas tem subido ao longo dos tempos, A gente explicou o que pode estar acontecendo para isso tá rolando e tal. Porém, observando os comentários, eu percebi que muitas pessoas estavam alegando ter sido taxadas, mas ter recebido uma taxa muito mais baixa do que geralmente acontecia na média, Então, por isso, eu fiz uma enquete para hoje também, que a gente vai analisar no vídeo de hoje, para a gente descobrir qual a média de valor que a galera tá pagando aí nas placas de vídeo quando estão sendo taxadas. E além disso, como se não bastasse, a gente vai tentar entender o porquê, o que tá causando essa variação de valor da taxa, bom? Se é que tem algum padrão. E basicamente tá aqui a nossa pesquisa que a gente fez ontem, Teve 3,1 mil votos de pessoas que compraram placa de vídeo. A pergunta foi muito simples. Você que comprou uma placa de vídeo no mês de outubro ou novembro, pagou quanto de taxa? Você que foi taxado comprando uma placa de vídeo, basicamente. E eu deixei 3 opções na pesquisa. Uma opção de você colocar que recebeu uma taxa baixa, que foi menos de R$100, que é uma taxa realmente baixa para quem está acostumado a comprar produtos da China, principalmente placa de vídeo. R$100 seria uma taxa bem legal, assim, bem ok, para pagar numa placa, considerando que elas estão bem baratas. Uma taxa média aí de 100 até R$250, que foi a opção do meio, e também a opção de taxa alta, de R$250 para cima. Lembrando que estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm a cobrança da taxa, mas o ICMS, normalmente a gente acaba contando junto, Então é comum passar de R$250 as taxas em estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que tem essa cobrança acima da taxa padrão. Desses 3,1 mil votos, a gente teve 64% de curiosos, 12% das pessoas disseram ter uma taxa baixa de menos de R$100, 21% do total disseram ter uma taxa de R$100 a R$250 e 4% das pessoas votantes alegaram ter uma taxa de R$250 para cima. Bom, se a gente ir mais a fundo e analisar melhor esses dados, a gente consegue perceber que a maioria das pessoas, quando estão sendo taxadas comprando uma placa de vídeo, estão recebendo uma taxa de R$100 a R$250. De todos os votos que nós tivemos na enquete, 1.116 foram curiosos e os restantes foram de pessoas que realmente receberam uma taxa. E se a gente colocar em números, esse número aqui tem uma margem de erro, porque o YouTube, quando a enquete passa de 1.000 votos, ele não contabiliza com exatidão a quantidade de votos, Então, por exemplo, tem aqui no momento 3,1 mil votos, você ainda pode votar para deixar mais rico esses dados, mas pode ser 3.110 votos, 3.120, 3.130 ou pode ser um número super específico. Então, por isso a margem de erro, mas a gente consegue ter uma ideia. Então a gente teve em torno de 372 pessoas que receberam uma taxa de 0 a R$100, cerca de 651 pessoas que compraram uma placa de vídeo e receberam uma taxa de R$100 a R$250 e cerca de 124 pessoas que receberam uma taxa de R$250 ou mais. Obviamente que a gente não está analisando só esses números para
mostrar para vocês. A gente vai traçar aqui, com base no mês de outubro e novembro, a probabilidade que você tem de ser taxado nesse exato momento, né? Nessa época do ano. Detalhe que probabilidade tenta prever o futuro, né? A gente tá fazendo uma probabilidade de risco para você entenda que caso, tá? Não é todos os casos de placa de vídeo que taxam. A gente sabe que, segundo os últimos meses, foram 40% das pessoas que compraram e não pagaram taxas. Mas a gente quer saber aqui a probabilidade de você pagar de 0 a 100 reais, de 100 a 250 reais, de 250 reais ou mais, tá? Só para ficar claro aqui. Então por isso eu converti esse número em um percentual, ou seja, em porcentagem. Basicamente, só para você compreender, atualmente a chance de você pagar uma taxa de 0 a 100 reais está em 33%, caso você seja taxado. A chance de você pagar de 100 a 250 reais em uma taxa comprando uma placa de vídeo está em 58%. E a chance de você ser o azarado e pagar de 250 reais para mais tá em 11%. Agora que você já entende atualmente qual a probabilidade, qual a variação dos valores de taxas em placas de vídeo, fica muito mais fácil você comprar sua placa de vídeo entendendo qual a chance de você pagar um valor X a mais ou a menos em relação à placa de vídeo. E aí você já faz as suas contas, considerando que você pode pagar uma taxa a mais na hora de fazer a compra dela. Porém, tem outros dados que a gente pode analisar, identificar um padrão que faz acontecer a gente pagar uma taxa mais alta ou mais baixa. A gente já falou nesse vídeo mesmo que um dos fatores que incentiva, né, você pagar uma taxa mais alta, às vezes é o estado que você mora. Mas vamos ver aqui a relação do estado onde a pessoa mora e a taxa, né, pra gente confirmar essa questão aqui. Henrique, ó, Renato Henrique foi tributado em R$ 72,40 e ele mora em São Paulo. Ele comprou uma RTX 2060 Super da 51 Risco. O vendedor declarou $19. Então o tributo veio em cima de 60% da conversão desse valor. Olha só, o Renato mora num estado onde realmente as taxas são baixas, entre aspas, né? A gente pôde confirmar aqui que recebeu uma taxa bem amigável, né? Vamos dizer assim. O Vitor aqui ele pegou uma placa-mãe, então a gente não vai contar para pesquisa. Beberson, fui tributado em R$ 120 em uma RX 580 da Avenida. Mora em São Paulo. Ele pagou 380 na placa, mas a placa tá muito barata, né? Ainda assim ficou um preço bom, segundo ele. O Kyokuzuksun, ele mora em Goiás, pagou uma taxa de R$ 107 numa RTX 3060 da 51 Risco. Essa placa custa em torno de R$ 1.600 hoje. Realmente uma taxa bem tranquila para uma placa que entrega tanta performance e é tão mais cara aqui no Brasil, sendo uma opção muito barata, cara. O mano Maxwell Gomes comprou uma RX 5700 XT, passou sem taxa, tá? Então olha só que interessante. Apesar da gente estar fazendo uma pesquisa analisando taxas, muitas pessoas também estão recebendo produtos sem taxas. E isso é legal também você entender, né? Que não são todos os produtos que são taxados. Eu tô apertando nessa tecla, falando muito sobre ela para você entender que não é todas as placas de vídeo são taxadas. David também não foi taxado. Mano, Hit Games mora no MT Guaratã do Norte, Mato Grosso, né? Comprou a RX 5500 XT, foi taxado em R$ 87. Muito legal, cara. Bom, pra ser bem honesto, se eu ler cada comentário aqui, vai ficar difícil da gente identificar um padrão. Então vamos fazer uma pesquisa aqui interessante nos comentários para ver se mudou a probabilidade de uma taxa alta, por exemplo, em estados como Rio Grande do Sul ou Minas Gerais. Então vamos fazer uma busca rápida aqui nos comentários pela palavra MG, no caso Minas Gerais, primeiro, pra gente ver, ó. Ó, o mano Almagid, ele pegou a 1660 Super Single Fan da Shelly, foi taxado em R$ 178. Ele mora em Minas Gerais. Então foi uma taxa que pra quem mora em Minas, bem ok, viu? Bem ok mesmo. Já tem ciência que as taxas de Minas normalmente são mais caras. Então, pra Minas eu acho que foi ok. O mano Otsuga, ele foi taxado, né, em mais ou menos aí R$90, comprou uma RX 6600 de R$900, mora em Minas. Olha só, cara, recebeu uma taxa também abaixo da média, viu, ó, abaixo do padrão. Mano João Vitor Pisolati, ó, recebeu uma taxa de R$123, uma 2060 Super de Minas Gerais, ó. Outra taxa abaixo em Minas Gerais, ó. $19 também declarado. Vamos dar um confere aqui em outra pessoa de Minas. Samuel Ribeiro comprou uma 3060 Ti da 51 Risk. Ele também comprou o kit placa-mãe e um Ryzen. Nossa, ele comprou o PC inteiro. Todos passou sem taxa, de Minas. Ah, beleza. Mano Antônio Sabino foi taxado em R$247. Taxa e ICMS, ó. De Minas Gerais, ó. Ele recebeu uma taxa aqui média, tá? Ó, de R$247. Isso aqui já era um pouco mais esperado de Minas, tá? Mas normalmente, pra eu que moro em Minas, tava esperando uma taxa da grande maioria da galera mineira de em torno aí de R$300, cara, 350. Que, por exemplo, a gente tem aqui o comentário do mano Rogério, ó, ele comprou uma RX 580 e foi taxado em R$225. Reparem
no padrão aqui dos comentários, uma coisa que a gente tá notando aqui é que independente se é uma placa de vídeo barata ou cara, a taxa tá vindo meio aleatória, né? Então, por exemplo, a 2060 Super, uma 3060, são placas muito mais caras que uma RX 580. Mas, por exemplo, aqui no caso do Rogério, ó, recebeu uma taxa mais alta, até de que quem, né, em relação a quem comprou placas desse gênero, tá? Então, assim, pode ter alguma influência do valor, mas a gente vê que não necessariamente é isso que influencia na taxa. Ó, o Mano Osvaldo, ó, 289, taxa mais ICMS, é uma taxa que eu considero alta, mas ainda assim abaixo dos valores de Minas Gerais. Vamos ver aqui o Rio Grande do Sul. O Mano Anderson, ó, comprou duas placas, uma RX 580 que tomou 236 de taxa, uma taxa relativamente média, com 78 de ICMS e uma 6.600 XT que passou direto. Mano Maurício Henrique pagou R$130 de taxa e mora no Rio Grande do Sul. Comprou uma RX 6600 XT por R$1.200. R$126 de taxa, uma 3070 da MLSE no Rio Grande do Sul, que também cobra ICMS, né? Então a taxa é realmente baixa para quem mora no local como esse. E o Mano Twitchizando, RTX 3070, uma taxa de R$157, uma taxa também baixa para quem mora no Rio Grande do Sul. Com base nos dados analisados aqui, a gente consegue concluir uma coisa. A primeira é que as taxas, principalmente ali abaixo, né, de R$250, estão muito mais comuns, né, do que taxas acima de R$250. O que, ao meu ver, é ótimo para o mercado de placa de vídeo, né? Por exemplo, no meu grupo do Telegram, que eu vou deixar no comentário fixado na descrição do vídeo, você está encontrando placas de vídeo extremamente boas, que rodam tudo e extremamente baratas, cara. A gente tá falando de muitas das vezes placa de vídeo custando R$1.000 mais barato que aqui no Brasil. Boas condições, placas legais que a gente tem testado aqui, por preço que a gente nunca imaginou. A grande maioria avassaladora das placas de vídeo que estão sendo ofertadas, que a gente tem como placas interessantes aqui do mercado chinês, que estão postadas no nosso grupo, vale muito a pena ainda assim pagar uma taxa de R$250, por exemplo, talvez até de 300, dependendo da placa, 400 até R$500, cara, vale a pena de taxa, dependendo da placa, de tão baratos que estão os preços, né, de tão discrepante que está o valor em relação ao mercado brasileiro. Então os resultados das pesquisas apontam que realmente está muito viável comprar uma placa de vídeo chinesa em questão de taxa. Às vezes tem taxas um pouco altas, né? Claro que R$250 só para você deixar aí de bandeja, né? Para o estado que não produziu a placa é muita coisa, mas ainda assim, né, não inviabiliza a compra, o que é muito bom. Observando aqui os comentários, também a gente vê uma tendência de queda de valor para quem mora em Minas Gerais, para quem mora no Rio Grande do Sul, estados que tem a cobrança do ICMS. O que para mim, por exemplo, é lindo, né? Eu moro em Minas Gerais, cara. Tô acostumado a pagar taxas mais altas. Então a gente também nota que quem mora nesses estados estão tendo, né, a oportunidade de pagar taxas mais baratas. Assim como quem mora em São Paulo, coisa que não é tão comum assim, tá podendo pagar às vezes uma taxa de R$70, R$80 com mais frequência, caso você seja taxado. Bom, basicamente essa é a minha análise e eu espero que ela contribua muito para a comunidade que importa produtos da China, principalmente placa de vídeo. E para a minha análise contribuir mais ainda, se você achou interessante, claro que você pode ter sua opinião, pode ter mais dados para complementar, mas compartilha aí, né, galera? Compartilha essas informações que elas são muito úteis para você que tá afim de comprar um produtinho, para você que tá afim de importar. E é claro, né, que além de compartilhar, se você, quer ajudar o canal, se inscreve aí. O seu comentário também vai complementar bastante o vídeo, então se você tiver uma opinião sobre o tema, se você identificou um padrão diferente com base nos dados que estão aqui, qualquer um pode acessar, manda aí que vai ser muito legal e pode até virar conteúdo para os próximos vídeos. Ficando por aqui, um abraço e até mais. Tamo junto.